estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória Luiz de Carvalho. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, desgraçado pecador. Mas Ele me amou tanto que Ele me redimiu, Ele me salvou. Espero que você tenha se deleitado com esta música. Esta música, ela foi composta há décadas, mas ainda hoje ela é uma música que realmente reporta bem aquilo que Jesus faz por cada um de nós, aquilo que Ele demonstrou, o seu profundo e imensurável amor lá na cruz do Calvário. Portanto, espero que você tenha se deleitado com esta música, Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o reverendo Joaquim Andrade. Ele é apologista e nós ontem ouvimos a primeira parte, hoje ouviremos a segunda parte desta mensagem que ele fala sobre seitas e heresias. Portanto, continue com seu coração aberto, Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Joaquim Andrade. 32 anos de idade e tem abençoado tantas vidas, né? Não só na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e onde essa transmissão tem chegado por intermédio da internet agora, no mundo inteiro. Então, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Bosco, que não desistiu em meio a toda a oposição, em meio a todas as dificuldades. Apoia esse projeto, está divulgando o Evangelho, levando a palavra de Deus, esclarecendo a igreja cristã. Muitos pastores estão convidados aqui e eles falam da palavra de Deus, eles defendem
o cristianismo, eles falam do evangelho, eles anunciam as boas novas de salvação. Voltando então para nosso tema, que é a apologética. A apologética não tem a finalidade de criticar ninguém. Não, a gente está procurando defender o evangelho. Então nós não atacamos pessoas, estamos falando de ideologia, de ensinamentos contrários. Quando nós falamos de Ellen White, que é a falsa profetisa da Igreja Adventista, ou falamos de, por exemplo, Charles Taze Russell, fundador da Testemunha de Jeová, ou falamos de Joseph Smith, fundador do mormonismo, a gente está falando dos ensinamentos contrários à palavra de Deus. E você tem que estar sempre atento. Então, dentro da apologética, é muito importante nós sermos humildes, nos colocarmos no lugar dessa pessoa que está aí sendo cegada pelo diabo, procurar entender a razão por ele estar num grupo como Testemunha de Jeová. Você sabia, por exemplo, que a Testemunha de Jeová matam em nome de Deus? Ah, pastor, não, isso não é verdade. Ora, você nunca ouviu falar que se uma Testemunha de Jeová tem um filho e este filho precisa receber uma transfusão de sangue, eles deixam morrer? Ah, eles vão dizer, não, tem outros tratamentos. Não é bem assim. No caso de uma anemia aguda, não tem outra alternativa. No caso de uma cirurgia de coração, não tem outra alternativa. Tem que receber uma transfusão de sangue. Mas se ele for uma Testemunha de Jeová, não vai poder receber. E aí a religião mata em nome de Deus. É interessante porque se você fosse uma Testemunha de Jeová, em 1931, você não podia tomar vacina, nenhum tipo de vacina. E aí foi de 1931, até aproximadamente 1952. Então foram anos de pessoas que não tomaram vacina. Eles usavam uma carteirinha com uma inscrição escrita, não receba sangue. E usam, não receba vacina. Eles usam hoje uma carteirinha também, não receba sangue. Quando uma Testemunha de Jeová é atropelada na rua, o primeiro documento que vão encontrar é esse cartãozinho dizendo para não aplicar sangue. E aí eles vão no hospital, aí eles levam advogados, falam que vão processar. Lá em São Paulo eles têm um hospital próprio e chegam a resgatar pessoas de outros hospitais quando sabem que ela precisa receber uma transfusão de sangue. Então eu, graças a Deus, já fui usado para permitir a transfusão de sangue a algumas pessoas. Por quê? Porque eu provei que isso é incoerente. Como eles proibiram a vacina de 31 a 52, eles proibiram também transplantes de órgãos. De 67 até 80, eles consideravam transplantes de órgãos canibalismo. Então, a Testemunha de Jeová que precisava, por exemplo, receber um transplante de córnea, não podia, morria. Ele ficava cego. Um transplante de rim, um transplante de fígado. Eles não permitiam, diziam que isso era canibalismo. Ora, em 80 liberaram e hoje a Testemunha de Jeová fazem transplante de medula óssea, onde é produzido sangue. Por outro lado, em 1942, aproximadamente, em 1939, já havia a proibição da transfusão de sangue. E a coisa pegou mais ainda com a Segunda Guerra Mundial. Então, o senhor Joseph Franklin Rutherford não queria que a Testemunha de Jeová, na guerra, recebessem sangue de pessoas de outras religiões, principalmente do catolicismo. Ele considerava aquilo um paganismo. E ele resolveu proibir a transfusão de sangue. E é claro que esses líderes religiosos, quando têm alguma ideia, eles vão na Bíblia para tentar encontrar um versículo que dê margem para sustentar aquela heresia dele, aquele ensino falso. E a Bíblia é como uma navalha, você pode tanto fazer a barba como cortar o pescoço. Tem muita gente indo para o inferno com a Bíblia na mão. Por isso a gente tem as advertências aqui. O próprio Senhor Jesus, ele falou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos em pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então veja, tem aquela aparência, mas interiormente é o quê? Um lobo. Então você, meu querido, que está nos assistindo agora, tem que tomar muito cuidado. E é interessante porque
Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 24, verso 3, verso 4, ele vai dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí no verso de número 5 ele vai dizer: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então veja, nós temos um Cristo brasileiro, o senhor Yuri Thaís, conhecido como Henri Cristo. Já tive várias vezes com ele, já até recebi ele na minha casa. Pastor, o senhor recebeu um falso Cristo na sua casa? Porque eu sou um apologista. E fui justamente nesse dia que ele foi na minha casa, foi com uma proposta, um propósito. Eu iria desmascará-lo diante do jornal Estado de São Paulo. O repórter queria fazer uma matéria e que eu provasse que ele era um falso Cristo. Bom, eu dei um texto grego para ele ler, não conseguiu ler João capítulo 1, verso 1. Eu peguei a Bíblia hebraica e pedi para ele ler Hebreus capítulo 1, verso 1. Ele não conseguiu ler no hebraico. E ele me disse: meu filho, você tem que entender que eu estou no Brasil. Se meu pai me leva para a Grécia, lá eu falo grego. Se meu pai me leva para Israel, lá eu falo hebraico, mas eu estou no Brasil, então tenho que falar português. É incrível os argumentos usados por esses falsos cristos e falsos profetas. Veja, por exemplo, que nos anos 90, o reverendo Moon levou para a cidade de Montevidéu. O reverendo Moon era um falso Cristo, que influenciou líderes aí famosos. Ele levou mais de 3.000 pastores com avião pago, hotel 5 estrelas, para uma série de conferências no final de semana na cidade de Montevidéu. Então a gente está vendo aí os falsos cristos enganando a muitos e até pessoas de dentro da igreja evangélica. Então Jesus advertiu seus discípulos, nós estamos fazendo essa advertência: se preocupe em saber o que você crê. Se preocupe não só saber o que você crê, mas em defender aquilo que você crê. Se preocupe também em analisar o que o outro crê à luz das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque as chamadas seitas pseudo-cristãs, todas elas se utilizam da Bíblia. Mas eu pergunto, seguem a Bíblia? Quando nós examinamos os seus ensinos à luz das Escrituras Sagradas, não seguem a Bíblia, como fazem os mórmons. Os mórmons seguem, por exemplo, um livro chamado o Livro de Mórmon. O que é o Livro de Mórmon? Um outro evangelho. Então, os mórmons vão dizer: não, mas tudo que Cristo ensinou não está na Bíblia. Por isso, ele deu a revelação a Joseph Smith, as placas de ouro, para que ele traduzisse o Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon está cheio de contradições. O Livro de Mórmon não sustenta a veracidade dele. Por quê? Porque a arqueologia não comprova o Livro de Mórmon. Porque a história não comprova o Livro de Mórmon. Porque a Bíblia não comprova o Livro de Mórmon. Então, entre o Livro de Mórmon e a Bíblia, o Mórmon vai ficar com o quê? Vai ficar com o Livro de Mórmon, claro. Por quê? Porque ele tem um ardor no peito. Porque ele leu Moroni 10, verso 4, ele disse lá para perguntar a Deus se essas coisas são verdadeiras. Então ele vai te dar o Livro de Mórmon e vai dizer: pergunta para Deus. Antes de você ler o Livro de Mórmon, pergunta para Deus se esse livro é verdadeiro. Se você sentiu algo, um calafrio, um ardor no peito, então o Livro de Mórmon é verdadeiro. Toda vez que eu me encontro com um mórmon, eu faço uma pergunta para ele: você já leu o Alcorão? Não. Você conhece o Alcorão? Ah, o Alcorão é o livro dos muçulmanos. Verdade, o livro dos muçulmanos. Então, Maomé é um profeta de Deus? Não, Maomé é um falso profeta. Como você sabe isso? Ora, ele não era um cristão. Tá, mas peraí, você já leu o Livro de Mórmon? Ele pergunta. E eu pergunto para ele: você já leu o Alcorão? Você já perguntou ao Pai Celestial? Você sentiu ardor no peito? Porque pega o Alcorão, o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de Ellen White, pergunta: Pai Celestial, esses livros são verdadeiros? Se você não sentiu nada, o mórmon vai dizer para você: você não foi sincero. Então ora de novo, até você sentir. Meus irmãos, o cristianismo é uma fé racional. O culto que nós prestamos a Deus tem que ser um culto racional. O que nós cantamos na igreja
Tem que usar a razão. Infelizmente, muitas pessoas hoje, dentro de inúmeras igrejas aí, são levadas pelas emoções. Então, o padrão de um bom pregador é aquele que mexe com as emoções. É aquele que as pessoas são arrebatadas. É aquele que ele joga o paletó, as pessoas caem. Ele sopra no microfone, as pessoas caem. E aí saem de lá dizendo, olha aí o avivamento, olha aí o poder de Deus. Não, estão completamente equivocados. Isso não é o poder de Deus, isso não é avivamento. Muito cuidado com esses grupos religiosos, muito cuidado com essa falsa teologia, muito cuidado com essas práticas que não são cristãs. Então, Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo de número 24, verso de número 11. O que ele disse? Vamos ver. É interessante esses grupos religiosos que surgem a cada dia pregando um outro evangelho. A Bíblia é a mesma. Muitos desses grupos se utilizam da Bíblia e é a mesma. Por exemplo, você sabia que os mormons usam a Bíblia João Ferreira de Almeida? Mateus 24, verso de número 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versos de número 23. Olha só o que Jesus vai dizer para os seus discípulos. Então, se os discípulos de Jesus não poderiam ser enganados, para que essas advertências? Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fora, os próprios escolhidos. Vede que vou-lo tenho predito. Então Jesus fez inúmeras advertências aos seus discípulos acerca do falso evangelho, falsos profetas, falsos cristos, e nós devemos tomar cuidado. Então, meu irmão, continue sintonizado aqui no programa Opção para a Vida. Você vai ser grandemente edificado, a sua fé vai ter substância, porque é um programa preocupado com a verdade. Hoje, na televisão, na internet, é o mundo de ninguém, porque infelizmente estão pregando de tudo, está sendo ensinado de tudo. E aí as pessoas, por ver o orador, falar de uma forma muito eloquente, acham, por exemplo, que aquilo é cristianismo. Por falar de Deus, por falar de Jesus, por muitas vezes utilizar a Bíblia. Ora, o diabo, quando foi tentar Jesus, ele usou o quê? A palavra de Deus. Está escrito, se tu és filho de Deus, está escrito. Mas como Jesus venceu o diabo? Pela palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Fique atento a isso, se apegue à palavra de Deus e não a um falso evangelho, e não a um falso profeta. Aliás, o maior profeta que nós temos hoje é a Bíblia. Aqui está tudo que você precisa para todo o tempo e eternidade. Então a Bíblia não mudou, não vai mudar nunca. Os céus e a terra hão de passar, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Não se esqueça disso. Um pastor lá em São Paulo estava propondo uma atualização da Bíblia. Ah, por quê? Porque a Bíblia é muito arcaica, nós estamos no século 21, não importa o século. Essas verdades são as mesmas. E essas verdades têm que ser defendidas por todos. Nós não vamos adaptar a palavra de Deus ao seu estilo de vida, mas o seu estilo de vida tem que se adaptar à palavra de Deus. Isto é a verdade. E não se esqueça, porque esta é a verdade que conduz à vida eterna. Então, tem gente falando de uma outra verdade. São dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo conduz à perdição, o caminho estreito conduz à vida eterna. Eu te pergunto, de que lado você está? Eu te pergunto, você que está assistindo esse programa,
Analisa tudo isso que nós estamos falando à luz da Bíblia. Analisa a igreja que você está frequentando. Qual é a ênfase? A ênfase é a salvação na pessoa de Jesus Cristo? Ou a sua igreja está preocupada só com dinheiro? Se o pastor da sua igreja gasta mais tempo falando em dinheiro do que de Jesus, esse lugar não é bom para você frequentar. Cuidado. Muito cuidado. Paulo disse a Tito, tem cuidado de ti e da doutrina. Porque fazendo isso, você tanto salvará a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, dependendo do evangelho que está sendo pregado na tua igreja, pode levar não só o pregador à perdição, ao inferno, como aqueles que estão ouvindo e dando crédito. Por isso o evangelho é simples. Por isso o evangelho está aí. Paulo pregando esse evangelho, escrevendo aos irmãos lá na cidade de Corinto: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e aí ele deu graças. Então, o evangelho de Jesus Cristo é que ele morreu pelos nossos pecados. É que a salvação está somente na pessoa de Jesus. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Paulo enfatiza isso. Por quê? Porque tem muita gente pregando outro Jesus, tem muita gente crendo no outro evangelho, tem muita gente abraçando uma falsa salvação. Por isso a tarefa da apologética é alertar você. A tarefa da apologética é orientar você, é instruir você. E nós eu sou o diretor do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Eu sou autor deste livro, Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Então, como eu falei, durante um tempo, nós tínhamos uma preocupação que era seitas fora, heresias fora da igreja. Mas de uns 20 anos para cá, a heresia tem tomado conta da igreja. Infelizmente, muitas igrejas estão envolvidas aí em doutrinas estranhas. E aí eu escrevi sobre isso. A questão, por exemplo, o cristão tem que guardar o sábado? O cristão pode pertencer à maçonaria? Tem poder nas suas palavras? E aí, esses objetos trazem bênção ou maldição? Como é que fica essa questão toda aí? Então, tudo isso eu estou abordando aqui no meu livro. Você vai adquirir este livro por intermédio do WhatsApp que vai ser colocado aí na tela, tá bom? Então você fique atento, depois você pode entrar em contato comigo e adquirir esse livro, tá? Você vai ter muita informação aqui sobre o que está acontecendo com a Igreja Evangélica Brasileira. Quero agradecer ao pastor Bosco, esse amigão, tem sido uma bênção na minha vida e na vida de tantas pessoas. Agradecer ao Joacir, esse também amigão que tem aí trabalhado muito, incansavelmente, né, para a propagação também do Evangelho, com seu trabalho profissional, como ele é de cameraman, de produtor, enfim. Que Deus abençoe você, querido. Não se afaste do Evangelho de Cristo. Viva a simplicidade do Evangelho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então Jesus é a verdade que liberta. Só ele pode dar a vida eterna. Nenhuma igreja salva, nenhum pastor salva, nenhum profeta salva. Só Jesus Cristo salva. Deus abençoe. Fiquem na paz. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser
aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, Seu poder transformou-me. a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Espero em Deus que você tenha sido profundamente abençoado através de toda essa exposição ministrada pelo reverendo Joaquim Andrade. Amanhã estaremos ouvindo um outro preletor, o escritor e conferencista Renato Vargem estará conosco amanhã, se Deus assim nos permitir. Lembro a todos que está se aproximando a data do aniversário do programa Opção para a Vida. No dia 15 de abril, nós estaremos celebrando o 32º aniversário do nosso programa. E eu espero em Deus que você esteja conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração, quando na ocasião estaremos ouvindo o reverendo Alexandre Ximenes. Ele é pastor na igreja metodista, isto é, igreja episcopal do Brasil, em Recife. Ele estará pregando em nosso programa, pela ocasião do aniversário do nosso programa, que será celebrado nos dias 14 e 15 de abril, Igreja do Calvário. Estaremos ali fazendo uma festa bonita e eu espero contar com a sua participação, com a sua presença numa daquelas noites. Portanto, não esqueça, dia 15 de abril, Opção para a Vida estará celebrando 32 anos que estamos no ar. Desejamos a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. Desejamos as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.